Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast. O episódio que vem para te trazer informação, muito conteúdo de valor para que você tenha uma jornada linda da gestação com mais conhecimento e que você possa realmente desfrutar desse momento com leveza e com muito bem-estar. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto. E o objetivo do GestarCast, então, é a gente trazer bate-papos com profissionais incríveis sobre conteúdos que vão realmente proporcionar para você uma gestação e um maternar mais saudável e com muito mais equilíbrio. Hoje nós temos uma convidada muito especial com um tema que é fundamental para a gestação, que é sobre a alimentação na gestação. Afinal de contas, aquilo que a gente come durante a gestação vai interferir na qualidade de vida dos nossos filhos para o resto da vida deles. Então, se prepara, pega teu chazinho, pega teu suco com a água. Lembra, se você está gestando ou amamentando, nada de café nem chimarrão para você, né? Mas pega então aquela bebidinha ali, como eu disse, o suquinho, a tua água, o teu chazinho, aquilo que faz você se sentir bem confortável, porque o GestarCast está começando. E antes de eu contar para vocês quem está aqui conosco, eu vou falar quem está apoiando o GestarCast. A gente tem um apoio, então, da Materna Amamentação, a Letícia Assunção, educadora integrativa do sono infantil, a Branda Nutrição Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, a Neoplenos Clínica Médica, o Instituto Camila Milagres, a loja Nina Baby, o Espaço Saudável da Feira e a Rabassa Seguros. Então, que rufem os tambores! E vamos lá, ela que é especialista em nutrição materno-infantil, nutricionista e mestre em nutrição e alimentos pela Universidade Federal de Pelotas. Desde 2018, atua com acolhimentos nutricionais voltados exclusivamente para os 1.100 dias, pré-concepção, gestação, puerpério e introdução alimentar, com o propósito de, através de uma nutrição de excelência, nutrir gerações e povoar o mundo com bebês geniais. Conosco no GestarCast, Janaína Cascais. Bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Aninha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui, né, contigo nesse podcast e conversar, né, sobre esse assunto que é extremamente importante aí na minha prática diária, né, profissional, e que é extremamente importante no curso da gestação, como tu falou aí, né? Afinal de contas, a gente vai ter um bebê genial ou não, dependendo muito da alimentação que a gente tem aí na pré-concepção até os 1.000 dias desse bebê, tá? Muito obrigada pelo convite. Ai, perfeito. Jana, então pra gente começar, já vamos começar desmistificando aquele assunto, aquele tema que muitas vezes vem pra gestante. Ah, tá grávida, pode comer. Tu deve comer, tem que comer por 2, né? Agora não é só mais você, agora são 2. Isso é verdade? Isso tem algum sentido ou isso é conversa fiada? Então, o que acontece, tá? É mito que a gente precisa, que essas mulheres, que essas gestantes, elas precisam consumir, né, por 2, né? Então, o que a gente tem, né, Aninha, a gente prevê, sim, um aumento energético no curso da gestação, tá? E que a gente vai sempre, esse acréscimo energético, ele sempre vai vir dependendo do peso dessa gestante, então na condição pré-concepcional dessa gestante. Então, quem era essa paciente na pré-concepção, né? Se ela era uma gestante eutrófica, com sobrepeso ou em obesidade, né? Sim, como que ela estava já antes da gravidez, como é que era a condição de peso dela, se ela estava dentro de um peso ideal ou não. Então, em cima dessa condição, desse peso pré-gestacional, é que a gente vai fazer o cálculo dessas necessidades ao longo da gestação, tá? Ao longo da gestação. E a cada trimestre gestacional, a cada trimestre de acompanhamento de um pré-natal nutricional, a gente refaz esse cálculo em cima daquele ganho de peso da paciente, da gestante, em cada período da gestação, tá? Então, esse cálculo ele é refeito ao longo da gestação, então não é nada engessado, não é um valor tudo para todo mundo, entendeu? Perfeito. Então, é feito toda vez que a gente encontra essa paciente. Perfeito, claro. Eu entendo, né, que esse trabalho, ele é um trabalho totalmente individualizado. Né? Cada gestante é única, cada gestação é única, né? Isso, como tu disse, depende muito de como a gestante está, então, antes, né, na pré-concepção ali. Então, mesmo sendo a mesma mãe, uma gestação nova é outra condição totalmente diferente, né? Mas pensando assim de um modo geral, de um modo amplo, né? Pra gente que tá falando aqui com um público mais abrangente, não estamos, né, falando diretamente com uma única pessoa.
O que a gente considera mais ou menos uma dieta adequada para uma gestante? Claro, você não vai falar em quantidades, nada, mas daqui a pouco, o que é interessante de aumento de nutrientes, enfim, o que entraria aí? Não, o primeiro ponto em falar em dieta adequada para gestante é dizer que a dieta adequada para gestante é a dieta específica para aquela gestante, né? Então, em termos de calorias, em termos de macronutriente, em termos de micronutriente, a dieta adequada é exatamente aquilo em que a gestante que está na tua frente ela precisa. Né? Então, essa dieta adequada é que vai ser capaz, então, de nutrir esse metabolismo materno e que promover uma nutrição adequada para esse feto que está em desenvolvimento e sim, né, fazer com que esse feto ele atinja o máximo potencial de saúde em vida intrauterina, né? Que é a fase em que a gente diz de maior plasticidade, de maior vulnerabilidade desse serzinho que está sendo desenvolvido ali, né? Que está em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse período de vida intrauterina, tá? Então, a dieta adequada é aquela que atende todas as necessidades dessa paciente. Perfeito. Tá? Eu gosto de dizer assim que a nutricionista, assim como a educadora física, a gente atende 2 vidas, né? Ou mais. Exato, né? 3, né? Gemelar, enfim, né? Então, ou mais. Porque o que acontece, né? Eu brinco que eu sou personal de feto, né? E tu também é nutricionista de feto. Então, é o bebê também que vai dando esse norte para nós, né? O bebê tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, tá legal, não tá? Então, o que tem que ajustar nesse plano alimentar, nessa dieta? O que tem que adequar, né? Claro, acho que algo que é meio geral, assim, que aumenta um pouco é a questão da ingesta de proteína. Sim, né? Sim, essa é meio que geral, realmente, aumentar a proteína. Mas fica interessante essa mensagem para as mamães, para as gestantes, que não adianta tu pegar o conselho da amiga, da vizinha, da irmã gestante, porque tudo depende da tua gestação, de como vocês estão, de como o teu bebê tá. Né? A gestação, de repente, da amiga foi uma gestação sem nenhuma intercorrência. Quando vê, você pode estar aí desencadeando um diabetes gestacional, ou você pode ter um risco aumentado por uma pré-eclâmpsia, e tudo isso vai interferir na tua dieta, no teu plano, né, Jana? Com certeza. A plano alimentar é individualizado em qualquer situação, né? Em qualquer fase da tua vida, né, Ana? Porque a gente precisa, além de adaptar para a realidade daquela paciente, tu tem a outra realidade da pessoa, que não é só o fisiológico da pessoa, né? Cada paciente é uma paciente, cada paciente tem uma condição diferente de fazer aquele acompanhamento, né? Então, tu tem que tentar adaptar, claro, dentro de uma alimentação adequada, tirando aquilo que realmente não vai te trazer nutrição, adequar essa dieta para aquela paciente, a necessidade e a forma como ela pode seguir aquela dieta. Então, tu não pode ser uma dieta engessada tudo para todo mundo, né? Claro, e aqui entra questão assim, né, Jana, que você leva em consideração questões financeiras da pessoa, exatamente. Questões de gosto particular, do que eu gosto de comer e do que eu não gosto, né? A questão da rotina do dia a dia. É alguém que pratica atividade física? É alguém sedentário? É alguém que pratica que tipo de atividade física? Que intensidade essa atividade física, né? Como que é o sono dessa pessoa? Então, são vários fatores que somam, né? Mas tem algo que eu até já dei um spoiler um pouco no início. Tem coisas que são realmente proibidas para todas as gestantes. Indiferente é proibido para todas as gestantes, né? Então, o que se considera aí alimentos proibidos para a gestante? Então, assim, né? O que a gente tem de alimentação? A gente tem aquelas que não devem ser consumidas, tá? Então, a gente sabe que não é o adequado. E tem aquelas que são proibidas dentro da gestação, tá? Então, dentro de um acompanhamento de pré-natal nutricional, eu sempre falo, aqui a alimentação, a base tem que ser de alimento, de comida de verdade, minimamente processado e in natura, tá? Então, quando a gente fala daqueles que não devem ser consumidos, a gente está falando daqueles alimentos que são ultraprocessados, né? Então, porque as pessoas, elas têm o consumo desses alimentos, e tanto que a gente fala muito, né, sobre a questão da fome oculta, porque a maioria das pessoas, ela tem essa dieta ocidental que tem, né, um grande consumo desse tipo de alimento. É biscoito, é o macarrão instantâneo. Então, esses alimentos, né, que são ultraprocessados, eles são alimentos que têm uma extensa lista de ingredientes, né? A maioria desses ingredientes a gente não encontra na cozinha, porque são produtos químicos da indústria, né? Muitas vezes eles não têm nada, nenhum percentual de alimento in natura na sua composição, né? E muito açúcar, né, Ana? Açúcar, gordura. Então, são alimentos de grande carga energética e que, nutricionalmente falando, eles são muito pobres, né? Em termos de micronutriente. Tu tá te alimentando, mas não tá te nutrindo. Exato, é exatamente isso. Então, esse aí é uma das coisas que a gente
pede para que não haja o consumo, mas é como eu te falei, a gente sabe que a maioria da população, essa é a base da alimentação, né? As pessoas comem bolachas fit, achando que estão fazendo um grande negócio dentro dessa bolacha, que é um produto ultra processado, tá? E aí aqueles, né, os polêmicos, né, que não pode na gestação, é o café e o álcool, tá, Ana? Então, assim, ó, o café, embora a gente veja ainda pacientes, né, gestantes consumindo o café, desde 2020 a gente tem um artigo de revisão que fala que o café, não existe dose segura de café na gestação. Então, não é 2 xícaras de café no dia que tu pode tomar. Tu não pode tomar. Por quê? Porque tanto o café quanto o álcool, eles passam, né, eles passam a barreira placentária e eles chegam no bebê, né, nesse feto que está em desenvolvimento. Nem a placenta e nem o feto, eles são capazes, eles não têm enzimas, né, que são capazes de fazer a metabolização dessas 2 substâncias. Então, o uso do café na gestação, ele pode aí levar, né, a um parto prematuro, a um baixo peso ao nascer, né, e que a gente, alteração lá no ecocardio, isso ainda falando em vida intrauterina, né, e que muitas vezes um baixo peso ao nascer ou um parto prematuro, ele não vai estar associado ao consumo do café. Só que é isso, a gente precisa restringir o consumo desses alimentos, conversar com a paciente, explicar, né, por que não deve haver esse consumo. E o álcool também, né, Ana? O álcool, como eu falei, ele passa essa barreira placentária e ele chega para esse feto que está em desenvolvimento. A gente pode ter problema em vida intrauterina, então com alterações de neurodesenvolvimento, e pós-parto, com a questão da síndrome alcoólica fetal, tá? E eu achei bem interessante essa tua pergunta, inclusive, porque o que a gente mais vê, né, Ana, a gente tem visto com muita frequência, são blogueiras, né? Blogueiras gestantes, né? Que fazem a apologia ao consumo desse tipo de bebida que se diz zero álcool. Ah, isso é importantíssimo. Jana, eu vou dizer, ó, olha pra câmera aqui pra marcar bem isso, gente. Prestem atenção na questão do zero álcool, porque na gestação, como a Jana disse, é zero álcool mesmo. E não adianta você pensar que a bebida lá, né, a cerveja, enfim, que é zero álcool, essa pode. Presta atenção do porquê que não pode. Então, assim, ó, a bebida essas bebidas alcoólicas, né, que não alcoólicas, né, que dizem ser zero álcool, elas são bebidas que dentro da legislação, daquela lei de rotulagem dela, elas dizem que ela pode ter um percentual de álcool dentro dessa bebida. Então, ela tem uma tolerância de até 0,5 do volume alcoólico, tá? Então, quer dizer, ela não é zero álcool. É pouquinho, mas tem. É pouquinho, né? mas tem. E ele passa, esse pouquinho ele vai passar. E mais, essas mulheres, né, essas gestantes ou essas blogueiras gestantes que fazem apologia a esse tipo de bebida, elas não consomem uma garrafinha. Elas não consomem uma taça dessa espumante que é zero álcool. Elas vão consumir um grande número. Afinal de contas, o que está me dizendo a legislação? É zero álcool. Então eu estou segura e eu posso tomar quantas eu quiser. Além de ter, né, esse percentual de álcool, que se a gente for somar no número de garrafas que essa gestante ela tomou, é uma bebida que tem uma carga energética, de novo, né, então de grande quantidade de caloria e que é uma caloria vazia, que é praticamente o que? Carboidrato. E ainda dependendo da fase da gestação em que tu tá, a quantidade de carboidrato ela pode te levar a uma intercorrência gestacional bem conhecida, inclusive, né? Bem conhecida, que todo mundo acha que é normal, que né? Estão normalizando, né? Exato, que é muito comum, mas não é normal. Mas que não é normal pelo consumo dessas bebidas que só tem aí, né, um excesso de carboidrato e nada de nutrição. Inclusive, é uma das doenças obstétricas mais comuns no Brasil, né? Que é o diabetes gestacional, né? Que mais está crescendo. Por que tu acha? Porque, na verdade, existe uma alimentação ocidental, onde existe um consumo desses alimentos, é o que tu mais vê. Se tu vai no supermercado, tu começa a olhar o que as pessoas têm no carrinho, é basicamente produto alimentício. Não é cheio de alimento, açúcar, né? Produto. Cheio de açúcar, cheio de gordura trans, com gordura saturada. Tem que dar uma olhada no rótulo, né, Jana? Com Olha certeza. o rótulo, começa naquele monte de nomenclatura que tu não sabe de que árvore que veio. Exatamente. Né? Da onde que veio aquilo, gente? É químico, não tem, é químico, né? Eu costumo dizer, né, durante as consultas que quando a gente pega um rótulo, né, e que ele é muito extenso e que muitas vezes a gente não consegue nem ler o nome daquele ingrediente que tem ali,
aquilo não tá na tua cozinha. Então tu larga ele e foge, né? Não nada Sem desse governo. consumo, porque eu digo, só falta ter a caveirinha lá no final, né? De Mais tão ou perigoso que é o consumo desse É, tipo é, de é. alimento. Mas é o tipo de alimentação que a gente tem, a maioria das pessoas, tanto que se fala de novo, né, da questão da fome oculta, porque esses alimentos eles só entregam valor energético, né? Então, caloria vazia que a gente chama, mas nutricionalmente falando, eles não entregam nada em termos de micronutriente, tanto vitamina quanto minerais. Perfeito isso que a Jana trouxe, a questão, né, do álcool, então, para a gente fechar o assunto em relação ao álcool, algo também que fica um alerta muito grande para as gestantes, é que como o consumo é de zero álcool mesmo, a gente tem que prestar atenção em todos os alimentos. Como, por exemplo, e existe isso até, né, uma certa permissividade, às vezes, com a gestante, que, mas a dieta, mas só para fazer o brinde aqui, um golinho. Gente, não é nada. Fazer mal. Um golinho que não faz mal, um golinho que não faz mal. É nada, tá? E fica um alerta para vocês e o cuidado, então, que a gente não pode consumir nem aquela trufinha com licor, sabe? E tem muitas marcas de chocolate que às vezes a gestante gosta de consumir, não que o chocolate deva ser, né, um alimento também consumido na gestação, porque também é um estimulante, também tem a cafeína, enfim. Mas ter esse cuidado ainda maior, se caso você for comer, ou ganhou, às vezes ganha de presente uma caixinha lá, porque tem muitas trufas que elas têm álcool, né? Mesmo não sendo a trufa lá de licor de não sei o quê, elas têm na composição, então olhem em rótulos, porque às vezes tem umas que tem bem miudinho lá, ó, contém álcool na composição, e aí quando vê a gente está ingerindo achando que é e nem só a gente ingerindo, às vezes a gente dá pro filho, uma criança achando que aquele bombonzinho lá é uma coisa inocente, não é, né? Eu acho que essas marcas deveriam, inclusive, não vou citar nomes aqui, mas que deveria ter uma indicação grande que esse produto realmente contém álcool, né? Assim como já tem em outros alimentos, né, que diz ali alto em teor em gordura e alto isso, que exatamente, que era tá vendo agora. Era pra ter. É a opção da pessoa querer ou não tem gente que realmente não né? pode, como eu disse, tem alimentos, às vezes o chocolate entra, apesar que realmente, né, não deveria ser ofertado para crianças, mas é um alimento que a gente vem na questão mais, né, do paladar infantil, aquela coisa que a gente traz, né, que deveria realmente ser muito claro isso que tem, porque o pai e a mãe vai lá, abre, compra um bombonzinho, isso aqui dá para criança e tem álcool na composição, e aí? Isso afeta, né? Vai afetar em neurodesenvolvimento, enfim. Não, com certeza, ainda mais que a gente tem essa janela de desenvolvimento neural aberta, amplamente aberta até 2 anos, né? Então, que na verdade não era nem para estar consumindo esse tipo de alimento antes dos 2 anos, mas enfim, a gente sabe mas que mesmo existe... que seja depois, né, já numa criança de 7, 10 anos, só tá dando álcool pro filho, pequena dose, nociva, mas tem álcool, e aí? Né? Mas, Jana, conta pra nós como que a gestante pode fazer para ela lidar um pouco com essa questão, às vezes, de ter desejos, né? Ou até mesmo, às vezes, aversões a alguns alimentos. Tá. Então, eu vou te dizer como é que eu trabalho, como é que eu oriento na minha prática clínica, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em desejos, tá? Desejos é diferente de picamalácia. Então, a picamalácia é aquela vontade, aquele desejo por coisas estranhas, né? Então, aquela gestante que come esponja, né? Que come tijolo. Então, isso é diferente. A picamalácia é a vontade e o desejo de comer coisas, de comer coisas estranhas, tá? Mas o desejo em si, geralmente vem daquele alimento, né, que é mais palatável, né, que ela até poderia consumir antes da gestação, mas quando no curso da gestação sabe que não é o ideal consumir, mas que às vezes elas têm vontade de consumir, e pode ter um fator um pouco psicológico, assim, tipo aquela coisa, tipo, eu consumia antes, agora não posso, e parece que dá mais vontade. Com certeza, isso aí a gente fala até da questão dos diabéticos, né, porque se a gente pega um paciente que é diabético, claro, não trabalho com isso, mas a gente vê, né, colegas contam, que o paciente tem muita vontade de comer um doce, né? E era, de repente, antes dele ser diabético, ele não tinha essa vontade, né? Então, é a questão da permissão ou não, né? Então, quando não é permitido, é mais gostoso. Então, aí acabam querendo consumir. Mas, enfim, quando a gente tem essa questão dos desejos, né? Por exemplo, agora nesses dias que estavam muito quentes, eu tive várias pacientes que relatavam que tinham vontade de comer, ou o desejo de comer o sorvete, né? Então, a gente, dentro dessa prática clínica, dentro da cozinha experimental, a gente tem a oportunidade de fazer com que essa paciente, ela experimente, né? Prepare e experimente esses alimentos que vão remeter a ela aquele alimento em que ela tinha vontade de comer. Por exemplo, o sorvete, a gente prepara o sorvete. Né? Então, que vai ter como base a preparação dele é a comida de verdade, né? É a fruta in natura, né? Então, a gente faz o quê? A gente faz esse carinho para a gestante, a gente tenta
mostrar para ela que é possível a gente consumir um outro tipo de alimento na mesma apresentação daquele em que ela tem desejo, porém que vai estar entregando nutrição para ela nesse momento, né? Então é isso, ou buscar dentro das alternativas dos alimentos que a gente tem de produtos, né? Mesmo que sejam produtos alimentícios, aqueles que têm uma rotulagem mais limpa, que tem uma quantidade menor de ingredientes, que todos os ingredientes a gente encontra na cozinha, tá? Então é isso, é trazer preparações que elas possam de fato consumir sem ter culpa. Ai, perfeito. A cozinha experimental da Jana é um espetáculo, porque a gente realmente aprende muitas receitinhas legais. Seja se a consulta é presencial, né, Jana, porque tu atende online também, sim, né? Sim. Mas tu já prova, tu já degusta ali, já faz. Então, é realmente isso, tu conseguir ter o sabor agradável, gostoso, em alimentos que realmente são saudáveis. E a preparação em si, né, do contexto do enxergar, porque como eu sempre digo, a gente come com os olhos, né? Então, às vezes, quando a gente acaba fazendo uma prescrição de uma determinada preparação, quando a paciente ela não viu essa preparação, ela não tem interesse em fazer, porque geralmente são insumos mais caros, né? Ela, vou comprar isso, vou fazer, não vai ficar bom. Então, ali ela tem essa oportunidade de provar, experimentar, ver que é fácil de fazer e que é extremamente saudável e palatável. Às vezes até nem é tão mais caro, né, Jana? Porque tem coisas que a gente aprende ali que é basicamente fruta. Né? Por exemplo, e é legal também isso, porque tu aprende às vezes uma receita ali que tu vai poder usar depois com o teu filho na introdução alimentar dele, né? Eu tenho uma receitinha lá que eu faço pra Ana Laura de sorvete, né, caseirinho pra ela, que é apenas banana e morango congelado. Exato. E fica um sorvetinho de morango. E é uma delícia, eu faço isso com outras frutas, fiz com banana, manga, maracujá, e ele fica um sorvetinho ou um picolézinho, né? Tu bota no palitinho lá, e é algo extremamente barato, gente, é fruta. Né? Vai comprar os ingredientes, os emulsificantes, não sei o que, para fazer o sorvete, para ver como é que é. Ou vai comprar o pote de sorvete, o preço que é. Né? Então, acho que dependendo aí, a fruta ainda, dependendo da receita, é ainda muito mais barato. Com certeza. Mas perdão, pode ir? É que tu me perguntou também da questão das aversões. As aversões, né? Perfeito. Então, das aversões, o que a gente faz? A gente tenta, né, fazer com que essa paciente, ela consuma esse alimento, porque ela tem alguma memória vinculada a esse alimento que faz com que ela não goste, né? Tem alguma história, a gente sempre fala, até inclusive nas consultas de introdução alimentar, da questão das memórias, dos cheiros, dos sabores, né? Então, pode ter alguma coisa vinculada com esse tipo de alimento. Então, a gente tenta fazer com que essa paciente, ela prove, que ela dê oportunidade de novo de provar aquele determinado alimento em que ela diz que ela tem uma aversão, né? E aí a gente propõe que a gente mude a forma de apresentação desse alimento. Então, se era assado, a gente faz refogadinho, né? Então, a gente vai mudando a forma de apresentação desse alimento. Outra receita, ou acrescenta numa mistura. receita, exato. Quando a gente não consegue fazer com que essa paciente ela prove esse determinado alimento, a gente tenta substituí-lo, né? Então, dentro daquele mesmo grupo de alimentos, né? Então, na mesma quantidade de macro e micronutrientes, ou muito próximo dele, a gente tenta acrescentar um outro alimento. Quando a gente não consegue de nenhuma forma fazer com que essa paciente ela consuma esse determinado alimento, um exemplo disso é o peixe. Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa suplementar essa paciente. Então, o que acontece? O peixe, o que a gente tem? A gente tem um consumo de mais ou menos 2 porções de peixe por semana. Isso quando se tem, tá? Então, às vezes, essas pacientes, elas não consomem nem essas 2 vezes. E mesmo que consumisse, a gente nunca chegaria numa dose adequada de ômega 3. Sim. Então, essa suplementação, ela precisa fazer. Então, quando não existe o consumo desse determinado alimento, a gente suplementa. Perfeito. Aproveitando o gancho, quais nutrientes são indispensáveis na gestação? Então, todos aqueles que a gestante ela que tem é a carência dela. Carência, né? Então, e o que a gente já falou aqui? Que as gestantes, na sua grande maioria, elas são desnutridas, né? Em função do tipo de alimentação que elas consomem, tá? Mas, enfim, a gente vai suplementar, tem alguns nutrientes que são extremamente importantes na gestação e que a gente faz, sim, né, a partir de um recordatório de 24 horas, uma análise bioquímica, uma prescrição desses micronutrientes, tá? Então, por exemplo, o zinco, o ferro, o ômega 3, né, a colina, as vitaminas do complexo B, a vitamina D, que as pessoas, né, que é uma coisa que a gente sintetizaria na rua, né, caminhando, e que as pessoas não conseguem fazer, a maioria das pessoas, elas são deficientes. Ainda mais a nossa região, né, Jana? Eu acho que isso é algo também importante, porque
a gente que mora no Rio Grande do Sul, a gente tem as 4 estações, né? E o verão acaba sendo uma parcela pequena ali de um ano inteiro para a gente poder realmente absorver a vitamina D para todo o ano, porque de modo geral a gente não sei. Quando a gente se expõe ao sol aqui, a gente se expõe com protetor solar, que aí bloqueia, não adianta. Ou em algum momento vai se expor com roupa, né? Pega o inverno mesmo, tu vai se expor, quando se expor, vai se expor com roupa, e a absorção como é que fica? Então é basicamente todo mundo suplementar, né? Exatamente, então a gente já sabe que é uma carência, né, a vitamina D, e as vitaminas do complexo B, então, como eu falei, a gente precisa suplementar sim, tá? Porque a gente não tem como atingir isso, a gente sabe que também, principalmente a vitamina D, que não é uma vitamina, ela é um hormônio, né? A gente precisa muito dela na gestação, até porque o metabolismo da vitamina D dentro do curso da gestação, ela é completamente diferente, né? Então, quem toma conta desse metabolismo é a placenta. Então, não adianta a gente suplementar aí as pacientes com 1000 unidades de vitamina D por dia, porque isso não vai ser o suficiente para a necessidade fisiológica que ela tem para o período. Sim, é bebê e mãe. Exato, né? Exato. E a questão do ferro, né, Ana, que é uma das coisas que eu compro brigas aí, né, pela função da suplementação de ferro, né, que a gente sabe que ou se faz uma suplementação oral, onde a paciente distende, onde ela constipa, onde ela não fica legal e esse intestino ele fica alvoroçado com a presença desse ferro, aumenta a dose desse ferro e essa paciente não tem absorção. E a gente sabe o quanto o ferro ele é importante para neurodesenvolvimento. E aí a gente conversa, mas que bobagem, agora pegaram essa de pedir ferritina. Bom, mas aí é só a gente ver o que a gente tem de clínica, né? Então, o que a gente vê? O que a gente mais vê hoje? Quais são os problemas que a gente mais vê nas crianças hoje? São crianças com dificuldade neurocognitivas e todos os transtornos neurais em que a gente vê. Né? Então, lá é autismo, o transtorno de déficit de atenção. Por que isso? Por que a gente vê tanta explicação, né? Não, a gente tem que parar e pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu quanto profissional da saúde, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha parte? Realmente, eu tô promovendo nutrição para esse feto que está em desenvolvimento? Eu estou dando a condição realmente para que esse feto ele se desenvolva e não tenha nenhum problema de saúde na vida adulta? Não, a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo isso. Ter o acompanhamento de uma nutricionista materno-infantil é fundamental na gestação, porque a gente acha que é tão simples comer. Exato. Comer é algo instintivo, ok? A gente vai sentir fome e vai comer. Mas saber o que comer, saber as dosagens, as quantidades certas do que comer, e principalmente na gestação. Né? Porque realmente todo o nosso metabolismo ele é diferente, ele funciona de uma forma diferente na gestação. E a alimentação impacta diretamente no desenvolvimento do bebê, né, Jana? Com certeza. Então, é o que a nutrição, né, Ana, o que vai acontecer? A nutrição, assim como outros fatores ambientais, né, como atividade física, alteração do ciclo circadiano, elas vão ter impacto na vida dessa criança. Na condição de vida intrauterina, a gente está decidindo a condição de saúde ou de doença dessa criança, em pequeno, médio e longo prazo, que a gente chama de DOPLAND. Então, assim, a condição, desenvolvimento de saúde e de doença é em vida intrauterina. É a fase de maior plasticidade, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente precisa cuidar de fato dessa alimentação dessa gestante para que a gente tenha uma condição ou de saúde ou de doença ali. É entender, né, que eu percebo muito isso às vezes, que acontece assim, a gente tem que entender a importância da alimentação na gestação, né? Porque é realmente através dessa alimentação que a gente vai promover qualidade de saúde ou de doença para o nosso filho para o resto da vida dele. Então eu percebo muito que a gestação ocorreu, foi tudo bem, a criança nasceu, né, tipo assim, sobreviveu, tá crescendo, ok, tá tudo bem, beleza. Aí lá com seus 30 e poucos anos, a pessoa tem um problema cardíaco. E aí? Gente, isso tem raiz lá na gestação. Essa mãe foi uma mãe ativa ou foi uma mãe sedentária? Teve pré-eclâmpsia? O que aconteceu? Porque tudo isso vai ficar sequelas para esse bebê. Né? Então, a alimentação foi carente de vitaminas, de nutrientes, foi a mãe que teve uma anemia na gestação. Então, realmente, eu acho que esse é um dos temas assim, mais importantes que a gente tem, né, para falar em relação à alimentação da gestação, realmente algo muito, muito, muito impactante. Né? Com certeza.
O que acontece em vida intrauterina, isso vai ser levado pro resto da vida, né? Pro resto da vida. E com efeitos transgeracionais. Eu ia dizer agora, e não é só pro resto da minha vida, da vida do meu filho. Tem efeitos transgeracionais. É então, pra vida dos meus muito netos, sério, né, Ana? Quando a gente trabalha, quanto profissional da área da educação física, quando tu cuida de uma gestante, é muito sério. A gente não tá cuidando só dessa paciente, e não é só também, né? Mas, enfim, a gente tá cuidando de 3 gerações ali, né? Então, a gente tá falando de uma coisa muito séria. É muito sério tu cuidar da nutrição de uma gestante, é muito sério tu cuidar da atividade física, é muito sério tu cuidar, orientar essa família e essa paciente, né? Não, com certeza. E, Jana, aquelas gestantes, às vezes, que principalmente no primeiro trimestre, né, que vem os enjoos, as azias, e acabam, nesse primeiro trimestre, não conseguindo ter uma boa ou uma adequada nutrição em função disso. Que estratégias dá para se usar para tentar amenizar esses enjoos, esses desconfortos, enfim? Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que esses enjoos, a gente trata muito também com a questão de normalidade, né, de ser enjoo. Claro, a gente sabe que tem muito a ver com a questão hormonal, né, com o pico hormonal, isso vai até a 10ª semana ali, depois esses enjoos, eles tendem a aparecer, né, desaparecer, mas o que a gente faz, né? A gente usa estratégias, né, Ana? Então, uma das primeiras coisas que eu falo para gestante que chega no consultório com enjoo, o que elas fazem? Elas deixam de comer. Então, não consigo comer, me acordei, vomitei, aí não comi nada de manhã, e aí isso foi, fica com uma janela muito grande sem se alimentar, um jejum muito prolongado. Isso é muito ruim para quem tem enjoo, né? Então, tentar comer aqueles alimentos mais gelados, líquidos mais gelados, né? Saborizar água com gengibre, usar um extrato de gengibre, usar os alimentos que têm uma temperatura mais agradável, porque isso diminui um pouco a questão do enjoo, tá? Então, essa é uma das estratégias. E, claro, fazer o quê? Quando elas não conseguem comer grande quantidade, a gente vai usando, adaptando essas janelas de oportunidade de alimentação com aqueles alimentos que têm um pouco mais de caloria numa pequena porção, porque elas não conseguem comer grande quantidade. Sim. Então, é sempre adaptando a realidade de cada paciente. Perfeito. E o que tu poderia trazer, assim, para nós, Jana? Umas 3 dicas, 3 conselhos para ter uma alimentação mais equilibrada na gestação. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é que tu tenhas, né, que as pacientes elas tenham uma nutricionista materno-infantil, né? Investir num pré-natal nutricional é extremamente importante, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, eu não posso investir, né? Eu preciso comprar um carrinho, aquele carrinho mais legal, mais caro, aquele berço mais caro e mais legal. Mas, então, investe na tua alimentação, busca por comida de verdade, né? Vamos mudar esse padrão alimentar, né? Nesse sentido. E a terceira é buscar, né, profissionais da área da saúde que estejam ligados, né, Ana, assim, com a questão do pré-natal do século XXI, que enxerguem, né, essa questão de o quanto é importante a gente trabalhar de uma forma multidisciplinar, que a gestação ele não é de um único profissional exclusivo e que essa rede de apoio é extremamente importante, tá? Perfeito. Tem alguma orientação, já assim, que tu gostaria de recomendar, ou de repente tu recomenda para os teus pacientes, em relação a livros que é interessante elas lerem sobre, né, a alimentação na gestação, profissionais que é interessante elas seguirem, além de você, é lógico, mas profissionais que daqui a pouco possam trazer conteúdo de valor realmente, porque também a gente vê tanta coisa, como disse, às vezes a gestante está lá seguindo a blogueira, que não sabe de nada, tá passando um monte de informação, né, tá lá, a gente vê isso, vê seguido, fazendo uns exercícios que, tipo assim, não é por aí, sabe, não é esse o caminho e tal. Então, quem tu indicaria, né, o que tu poderia indicar, ou se tem alguma... Bom, a primeira pergunta que tu me fez era livros relacionados à alimentação, tá? Então, livros relacionados à alimentação eu não indico nenhum, tá? Então, assim, até porque eu gosto muito de conversar, né? A paciente que ela chega na minha frente, que tem a oportunidade de sentar na minha frente, ela sabe que ela vai sair dali de dentro com muito conhecimento, tá? Então, esse é o primeiro ponto, ela vai conversar de nutrição comigo. Porque aí ela vai ter a oportunidade de conversar, de tirar dúvida e a gente vai ter essa troca, tá? E aquele olhar realmente para ela. Exato, para aquela necessidade dela.
Com relação a livros, eu gosto de indicar, né? Eu gosto de indicar no segundo trimestre de gestação, onde eu digo que é o trimestre da lua de mel gestacional, né? Então, onde a gente já não tem mais aquela sintomatologia de enjoo de primeiro trimestre, não tem mais todos aqueles anseios e preocupações a gente já tem um morfológico de primeiro trimestre em mãos, né? A gente já sabe que tem um desenvolvimento fetal adequado ali até aquele momento. Então, a gente consegue respirar com mais calma e mais fundo, né? Então eu digo, vamos aproveitar esse segundo trimestre, vamos fazer atividades prazerosas, vamos ler um livro, vamos se conectar com a gestação, né? É onde a gente, é onde a gente tem aquele momento onde a gente começa a sentir os movimentos fetais, que é tão legal, né? Que a barriga começa a aparecer, que todo mundo sabe que tu tá grávida, né? Então, e tu te conecta mesmo com o bebê, porque tu fala, ele mexe, exato. Tu sente, então né? Eu gosto de indicar, esses são os livros que eu gosto de indicar, entendeu? Leituras gostosas, não leituras técnicas, né? Então, eu gosto muito de indicar o Maternidade, né? A Maternidade é um livro um pouquinho mais denso, mas ele é um livro gostoso em que te conecta com esse mundo maternal. E o Mãe Fora da Caixa, né, Ana? O Mãe Fora da Caixa, ele é uma fala, né, de uma mãe, ela conta exatamente, parece que ela está escrevendo exatamente aquilo em que ela está vivendo naquele momento, né? E aquilo que a gente vai viver, né? Exato, e mostrando exatamente aquilo, né? Porque a gente fala, claro que é lindo a maternidade, é a coisa mais maravilhosa, né? Até me arrepio, é a coisa mais maravilhosa que pode existir na tua vida, é maternar. Mas ela é uma coisa que vai te dar muito trabalho. Ela é desgastante, a gente não pode falar. Né? Assim, é justo que muito vale aquilo que... Como é justo que muito vale aquilo que muito custe, ou ao contrário? Eu acho que é isso. Aquilo que... Mas, é uma coisa assim. Mas eu quero dizer, esses livros, né? Esse Mãe Fora da Caixa, é mostrar a realidade do maternar, né? Que não é só aquilo que a gente conversa, romantizar, não. Existe o lado pesado da maternidade, né? Especialmente o puerpério, ali, os primeiros 30 dias, né? O primeiro mês, ele é demais, porque é uma adaptação da família, do marido com a mulher, é o marido com o bebê, né? Então, é uma adaptação... A mulher com esse novo papel de mãe, né? De ter anulando vários outros papéis. Exato. Si. Então, esses livros que eu gosto de trazer são livros pra gente realmente se conectar com esse mundo da maternidade, né? Maternar. E é interessante que isso ocorra principalmente no primeiro filho, porque é quando tudo é novo, né? Não que a segunda gestação não vai ter, como eu disse, cada gestação é única. Mas tu já tem uma ideia do que esperar, do que pode acontecer, Os medos, né? Os medos são diferentes, né? É diferente. Então, assim, o primeiro... E tu tem o tempo no primeiro ainda, né? Que depois tu já tem. No segundo, tu já tem a atenção do primeiro filho e tudo mais. Mas no primeiro filho, não. Tu tem mais esse tempo pra encaixar esse momento de... vai relaxar, vou lá pegar meu livrinho, vou ler, eu vou acordar cedo e vou ler meu livro. Depois, quando tu já tem o filho, tu já esquece um pouco isso de horário. E o segundo, né? É de outra forma. Mas aí tu já tem uma bagagem, um certo conhecimento, né? Com certeza. E dos perfis, né? Que tu me perguntou de perfis pra seguir. Então... Um dos perfis que eu gosto muito é o da doutora Bruna Pitaluga, né? Que pra mim, ela é um mantra pra mim, ela é uma referência, né? Então, ela pra mim, ela é a minha referência de atendimento, inclusive, tá? E eu acho que é um perfil que entrega muita informação, né, Ana? Muita informação de qualidade, valorosíssima, né? Então, eu acho que ela é um perfil muito interessante. De GO, né? Depois a gente tem a pediatra, que é a Martina Catatini ou Catacini, né? Isso, que é uma pediatra também que fala, que entrega muito conteúdo, né? De uma abordagem muito... que todo mundo consegue entender, não é um perfil técnico, né? Então, acho que ela entrega muita informação. Aí depois a gente tem aí consultora de amamentação, que é a materna, que é a Cris, né? Que também ela mostra bem conosco. Ela mostra bem esse lado real do maternar, né? Gosto muito do jeito em como ela aborda essa questão da amamentação. Então acho que também é um perfil que entrega muita informação. O perfil da Ana Paula, né? Que é uma profissional da área da educação que trabalha exclusivamente com pacientes gestantes. Então isso aí pra mim é extremamente importante tu ter o teu nicho de trabalho, né? O profissional de educação física que trabalha com paciente para hipertrofia, ele não pode trabalhar com gestante. São mundos completamente diferentes. Então, né, o teu perfil também entrega sempre muita informação. É tu ser especialista, né, Jana? É que nem aquilo, tu tá com um problema no coração, tu vai no clínico geral, tu vai no cardiologista, que é o especialista, tu vai no cardiologista. Exatamente. Né? Em todas as áreas, que nem a nutrição, a gente falou. Eu tava fazendo dieta com a Nutri lá, especialista em emagrecimento, agora eu tô grávida, eu vou seguir lá? Agora eu tenho que procurar o profissional que é especialista para essa minha fase de vida, né? Exatamente. Depois tem acho que é Thalita Machado,
que ela também é médica, ela fala muito sobre a suplementação e os transtornos neurológicos, né? Acho que é Thalita, assim, mas depois eu posso te confirmar, Machado, tá? E aí depois as gurias da fisioterapia pélvica, né? Então a Júlia Braga, a Gabriela é da Centralize. Também esteve presente conosco. Então acho que são perfis aí que nos entregam muita informação e informação de qualidade. Tá? Eu acho que... E o Branda materno-infantil, claro. Quer dizer, né, agora, aproveitando então, né, esse gancho, já fala aí como que as nossas ouvintes aí podem acompanhar a Jana, conhecer a Jana, enfim, marcar atendimentos, enfim. Então, as gestantes, né, que quiserem atendimento, fazer um acompanhamento de pré-natal nutricional, elas me encontram nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, e pelo celular, né, WhatsApp, e também lá no Parque Una, no edifício Plex, na sala 603. Qual é o teu Insta mesmo, Jana? É @Branda Materno Infantil. Perfeito. Jana, agora pra gente ir encerrando, imagina que tu tens o número de todas as gestantes do mundo no teu celular, tá? Tem uma lista de transmissão ali, tu vai mandar uma mensagem que vai chegar para todas as gestantes do mundo. Que mensagem seria essa? Então, a minha mensagem seria assim, Ana, que as gestantes, elas invistam num pré-natal, né, num pré-natal de todo, né, que deem realmente atenção a esse momento em que elas estão vivendo, né. E quando eu falo isso, buscar, né, e estar dentro de uma rede de apoio onde esses profissionais, eles estão ligados, né, que eles estão conectados em que sentido? No sentido de um pré-natal mais atualizado, valorizando, né, essa atividade multiprofissional, né, entregando, né, buscando informação. Então, sempre que as pacientes, essas gestantes, elas chegarem na frente desses profissionais, que elas perguntem, né, questionem. E por quê? Porque quanto mais informação essa paciente ela tiver, mais protagonista dessa gestação ela é. Então, assim, tu não pode ficar parado e sentado na frente do profissional, porque ele é o profissional da saúde. Tu tem que questionar. E tu tem que ter o conhecimento, porque tu também tem que ser capaz de cuidar da tua gestação. E tu saber o porquê que é isso, porquê que é aquilo, né? Então, tu ter o conhecimento, isso aí é extremamente importante. Então, estar no meio aí de profissionais atualizados, né? Que pratiquem um pré-natal do século XXI, né? E para que a gente tenha aí um desenvolvimento fetal adequado, o nascimento, né, que a gente possa entregar no braço dessa mãe no final dessas 40 semanas, um bebê, né, com potencial de saúde. Perfeito. E esse é o intuito do GestarCast, né, levar esse conhecimento para as gestantes, para as tentantes, para as puérperas, para que elas realmente possam tomar as decisões, as escolhas delas, tendo conhecimento. Né? Às vezes, hoje em dia, a gente vive essa época que a gente tem acesso a conhecimento. Muito fácil, né? Então, quando eu disse, não é só aquela coisa que o profissional falou, ok, vou baixar a cabeça. Não, mas só um pouquinho, eu vi outra opinião aqui, outra... Isso tem sentido realmente? Então, né? Porque às vezes as opiniões realmente se divergem e é interessante a gente chegar com pelo menos uma base de conhecimento para argumentar que seja para o profissional te dizer, não, isso aqui está errado e essa é a conduta correta. Até mas porque ninguém, não é a questão do dono da verdade, né? Mas a gente tem que pensar assim, leu, estudou, né? Um profissional que se atualiza. Então, isso é importante. Sim, que não pratica, né, as mesmas informações de não sei quantos anos atrás, né? Em que o mundo era diferente, a alimentação das gestantes era diferente, a atividade física das gestantes era diferente, era outra. Então as coisas estão evoluindo e o pré-natal ele precisa evoluir junto, né? Com certeza. Ai, Jana, que delícia estar aqui conversando contigo. Muito obrigada mesmo por tu aceitar esse convite. Como eu disse, assim, a parte da nutrição, ela é uma das bases mais importantes, eu acredito, né, em relação ao cuidado realmente com o bebê, porque é um pilar muito ali, forte, né? É um dos pilares, né, muito importantes, assim como o exercício vem, como eu gosto de falar também. Se essa mãe não é ativa, se essa mãe, né, não tem uma boa placentação, as artérias uterinas não têm uma boa pulsatilidade, às vezes a tua dieta tá perfeita e isso não tá chegando de maneira adequada pro bebê, né? Então, assim, são áreas que são realmente muito importantes. Então, muito obrigada pelo teu convite. Eu espero do fundo do coração que a gente esteja, que você venha aqui no GestarCast mais vezes.
de repente com temas mais específicos, talvez também, né? Inclusive fica aí o convite para as mamães que estão nos acompanhando, que coloquem nos comentários também, né, assuntos, daqui a pouco vocês têm dúvidas que vocês gostariam que a gente trouxesse em relação à alimentação, algo que pode ser mais específico, enfim, para que a gente também, né, marque aí outros encontros que tu esteja presente conosco em outras oportunidades. Então tá, eu te agradeço imensamente pelo esse convite, né, em falar desse assunto aí que tem total o meu coração. Tá? Muito obrigada, que seja a primeira de muitas. Que assim seja. Gente, muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui, né? Fiquem ligadas nos próximos episódios, que tem muitos profissionais aí com muito conteúdo de valor para que vocês realmente vivam essa jornada da maternidade de uma forma mais leve, com maior bem-estar, com muita informação e muito conhecimento. Lembrando que domingos às 22 horas da noite, redundante, né? Domingo às 22 horas vai estar subindo, né, tanto no YouTube quanto no Spotify, então um novo episódio do GestarCast. Vocês podem acompanhar também as novidades, informações, enfim, no perfil do Instagram, gestar.cast, ou no meu perfil, Ana Paula Dias Corrêa, que lá eu também vou estar trazendo novidades, enfim, para vocês, tá? Então, se você entrar em trabalho de parto essa semana, que você tenha uma boa hora, que Deus te abençoe, que ocorra tudo bem com vocês. E, no mais, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.